hoje nós estamos aqui com uma super polêmica, que é a situação da BeyondCloud e, mais precisamente, a situação de Kim Porsche dentro da BeyondCloud, que é esse drama que fez um grande sucesso, mas tem um monte de coisa pesada por trás. Se você quer saber todas as fofocas relacionadas a Kim Porsche e a BeyondCloud, fique aqui comigo nesse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e vocês votaram no tema do vídeo dessa semana e o tema mais votado foi Kim Porsche e BeyondCloud. Então, nesse vídeo nós vamos estar abordando tudo sobre esse drama, desde o começo, como tudo começou, todas as confusões, o fato das gravações do drama terem sido interrompidas uma vez, retomadas por outra empresa, tudo vai ser abordado no vídeo aqui de hoje. Então, se você tá curioso pra saber, se você gosta de uma boa fofoca, esse vídeo aqui tem bastante fofoca, então fiquem comigo que a gente vai abordar tudo desde o comecinho. Kim Porsche é um dos dramas boys love mais famosos de 2022. Ele instantaneamente lançou seus atores para o alto da fama e foi transformado em uma turnê de fan-meetings pela Ásia. No entanto, quando tudo parecia promissor, Kim Porsche foi descontinuado para uma segunda temporada e alguns atores deixaram a empresa responsável pelo drama, a BeyondCloud. Nesse vídeo vamos abordar Kim Porsche da ascensão à queda e quais foram os responsáveis por isso. Tudo começou em maio de 2020, quando uma dupla de escritores chamados Demi começou a postar uma novel boys love online chamada Kim Porsche Story, Fierce Love, Finally Love. A história girava em torno de um rapaz chamado Porsche, que tendo perdido os pais muito jovem, estava lutando para se sustentar e tomar conta de seu irmão mais novo. Um dia, Porsche recebe a oportunidade de trabalhar como segurança de Kim, filho de um grande mafioso. E é esse acontecimento que muda sua vida para sempre. Embora a novel de Kim Porsche fosse problemática por romantizar abuso, ela se tornou rapidamente famosa. Depois de ter sido postada online de maio de 2020 até março de 2021, em meados daquele ano ela também foi lançada em livro físico. Em setembro de 2020, a produtora Filmania anunciou que estaria responsável em transformar a novel em um drama. Assim, como é comum nas produções tailandesas, um trailer de 9 minutos foi lançado em janeiro de 2021, antes mesmo das filmagens serem iniciadas, e em poucos meses já tinha atingido 3 milhões de visualizações. Depois disso, foi anunciado que as gravações começariam em março do mesmo ano, durante uma coletiva de imprensa. Então, resumindo, a dupla Demi começou a escrever Kim Porsche, a novel ficou muito famosa, e aí essa produtora, que eu não sei se pronuncia Filmania ou Filmania, pegou essa novel para transformar num drama, e logo eles já tinham lançado um teaser que fez muito sucesso. Logo também já iam começar as gravações. Parecia que estava dando tudo certo, os fãs de Kim Porsche já estavam fervorosos esperando pela adaptação da novel que eles tanto gostavam, mas aí foi que veio o balde de água fria. Em julho de 2021, a dupla Demi anunciou que não estavam mais envolvidos com a Filmania. Pois uma das autoras deixou a seguinte mensagem em uma postagem no Twitter: "Hoje eu não posso proteger ninguém, nem as coisas que eu amo ou o elenco. Trabalhamos juntos e nos tornamos bons amigos. Porém hoje sou fraca e estúpida. Estúpida por acreditar em tudo, por ser otimista e acreditar que as pessoas seriam legais comigo, o que não é verdade. O que eu recebi foram reclamações porque meus personagens e amigos estão nessa situação. Nós, escritores, colocamos nosso coração e alma nessa série. Não recebemos nada em troca por meio ano e às vezes usamos nosso próprio dinheiro para pagar as despesas. Nunca reclamamos, porém agora isso é inaceitável. Ser traído já é demais. A única coisa que peço agora é para deixar Kim Porsche voltar para onde pertence. Os deixe ir ou encontre alguém melhor." Rumores dizem que um dos motivos pelos quais a dupla Demi e a Filmania tiveram seus problemas foi porque na adaptação eles queriam modificar o arco de Vegas Peach, que pra quem não leu a novel é um arco bem pesado, que tem cenas de e a dupla Demi não estava disposta a ceder para essas modificações. Fora também o fato de que eles não estavam sendo pagos, como a Poi falou na mensagem que ela deixou no Twitter. Depois que a dupla Demi saiu da Filmania, alguns atores também largaram o projeto e parecia que ia ser cancelado. Aqui é onde as coisas ficam um pouco confusas e nada foi esclarecido oficialmente até hoje. Vamos começar explicando quem é de fato Mile, o ator que interpreta o Kim.
Mayo Pakpun Homseiton sempre foi famoso na Tailândia como cantor e modelo, mas especialmente por ser um ricaço bonitão. Confirmado pelos fãs tailandeses, Mayo é o herdeiro de um milionário que tem vários negócios em toda a província de Kalassin, como hotéis, lojas de motocicleta e ações na área hospitalar. Por conta disso, Mayo foi o modelo usado de referência para a dupla Demi para a imagem de Kim na novel de Kim Porsche. Rumores dizem que, quando ficou sabendo disso, Mayo fez questão de fazer audição para o personagem. Assim, quando o drama estava prestes a ser cancelado, Mayo se envolveu diretamente para salvar a produção. Em entrevista à Rolling Stone India, ele explicou a situação. Vi que muitos membros da equipe estavam se esforçando muito e não queria que eles perdessem isso. Acho a trama interessante e com muito potencial. Seria ótimo para o público assistir a isso. Então pensei na pessoa que poderia continuar fazendo isso, que é Pond, o atual diretor, que é meu amigo. E ele conhecia a história desde o início, então entrei em contato com ele. Foi assim que continuamos a jornada até hoje. Em resumo, o Mayo tinha esse amigo, que era o Pond, e o Pond estava interessado em assumir o projeto de Kim Porsche porque ele tinha boas conexões. Dizem que foi assim que a Beyond Cloud foi criada, especialmente para esse drama. Basicamente, a Filmania foi comprada pela Beyond Cloud e as duas empresas são a mesma. A Filmania foi registrada em 31 de julho de 2020 e seu nome foi alterado em 29 de julho de 2021 para Beyond Cloud. Isso também foi percebido pelos fãs, pois a conta do Instagram usada pela Beyond Cloud hoje em dia era a conta que havia sido criada para Kim Porsche na época da Filmania em 2020 e foi renomeada. Assim, Pond se tornou o CEO da Beyond Cloud e diretor do drama. Mayo também investiu a modesta quantia de 9 dígitos para que o projeto de Kim Porsche fosse ao ar. E também disse que não queria receber um cachê pelo drama, mas isso foi negado. Rumores dizem que Mayo é um dos acionistas da Beyond Cloud, porém não há comprovação. Assim, Kim Porsche voltou a ser produzido e no dia 29 de agosto de 2021, apenas um mês depois do anúncio feito pelos Demi de que eles estavam saindo da Filmania, um trailer foi postado no canal da Beyond Cloud no YouTube, intitulado Mafia Never Die. Resumindo então, Mayo entrou em contato com esse amigo dele, que era o Pond estava interessado no projeto. Pond então criou a Beyond Cloud para poder produzir Kim Porsche. Tanto o Pond e os contatos que ele tinha, quanto o Mayo investiram muito para fazer Kim Porsche vir ao mundo. Com a mudança de produtora, alguns atores do elenco saíram antes da produção. As mudanças que tiveram foram em relação aos seguintes personagens: Porsche, Macau, Time, Tem, Big, John, Korn, Marsh, a adição do personagem Tawan e também do personagem Ken, que não existe na novel. Você pode conferir nessa lista o nome dos atores que foram adicionados e que saíram do elenco. Em novembro de 2021, uma coletiva de imprensa foi realizada onde o novo elenco foi oficialmente confirmado. Logo em seguida, as gravações recomeçaram. No dia 2 de abril de 2022, o primeiro episódio de Kim Porsche foi lançado. Esse episódio liderou as paradas de streaming do iQIYI em 191 territórios. Vale lembrar que Kim Porsche foi a primeira série original tailandesa do iQIYI. Para a trilha sonora, a série colaborou com a banda tailandesa Slot Machine, assim como faixas cantadas pelos atores Jeff e Barcode. Ao total, foram 14 episódios, sendo o último exibido em 9 de julho de 2022. O drama foi considerado um dos melhores boys love do ano pela Teen Vogue e ganhou os prêmios de Série I do ano, melhor performance de conteúdo nas mídias sociais e melhor produção. Beyond Cloud também foi parabenizada por conscientizar os telespectadores em relação à violência e uso de drogas exibidos na série. O público também aprovou o fato de que questões problemáticas da novel foram reduzidas ou melhoradas no roteiro para o drama, evitando assim a romantização de abuso e derivados. No dia 1º de junho de 2022, foi anunciado que o elenco de Kim Porsche entraria em uma turnê mundial em colaboração com a Live Nation. A turnê iniciou em 24 de julho na Impact Arena, em Bangkok, e os 2 primeiros shows foram esgotados com mais de 20 mil fãs presentes. Os shows da turnê também passaram por Singapura, Seul, Manila e Taipei. O último show da turnê foi em Bangkok no dia 25 de fevereiro de 2023. Então, gente, depois que a Beyond Cloud salvou Kim Porsche, né, o drama foi ao ar, deu tudo certo, foi tudo muito maravilhoso. Acredito que tenha superado as expectativas até que eles tinham pro drama, fez muito sucesso. Eu, particularmente, sou muito fã de Kim Porsche, eu acho que foi uma adaptação muito bem feita. Eu tenho vários vídeos no meu canal sobre Kim Porsche, então se vocês querem saber a minha opinião sobre os episódios e sobre situações do drama,
Confiram os vídeos de Kim Porsche aqui no meu canal. Pois é, gente, mas quando parecia que tava dando tudo certo e que Kim Porsche tava se direcionando para ter uma segunda temporada, as coisas começaram a complicar. Aqui vamos falar sobre várias controvérsias relacionadas a Beyond Cloud. 11 de maio de 2022. Beyond Cloud esteve envolvida em uma controvérsia quando uma versão física da novel de Kim Porsche foi colocada à venda sem Apple, um dos protagonistas. Eles rapidamente emitiram uma nota explicando que todas as mercadorias relacionadas ao drama eram produzidas e distribuídas pela Demme House, empresa fundada pela dupla Demme, escritores da novel. Sendo assim, eles não tinham qualquer envolvimento com o ocorrido. No mesmo dia, também, explicaram que uma camiseta posta à venda com uma frase que fazia alusão a abuso também era de direito da dupla. 30 de junho de 2022. Fãs encontraram postagens antigas do ator Bill de Jacapan, onde ele fazia piadas sobre isso e comentários misóginos. Na ocasião, o ator postou um pedido de desculpas e ficou afastado das promoções de Kim Porsche por um tempo. No entanto, alguns fãs ficaram descontentes pelo fato da Beyond Cloud apenas ter afastado o ator momentaneamente e não tê-lo retirado de seu time. 19 de julho de 2022. Devido a diversas controvérsias envolvendo os escritores Demme, um staff da Beyond Cloud anunciou que a dupla tinha saído da empresa em maio, mas que tiveram o direito de estar envolvidos no drama de Kim Porsche até o final devido a contrato prévio. Os fãs vinham reclamando que havia pouco conteúdo de Maio e Apple e acreditavam que os atores estavam propositalmente os boicotando. Beyond Cloud esclareceu que era apenas porque as agendas de ambos estavam lotadas e disse que um novo time tinha sido contratado para cuidar das redes sociais. Na ocasião, os fãs reclamaram, pois esse esclarecimento foi postado na conta de um staff e não na conta oficial da Beyond Cloud, e acreditaram que tudo não passava de desculpas esfarrapadas. Apenas fazendo uma pequena nota aqui, se você não sabe quais são esses escândalos envolvidos com a dupla Demme, eu fiz um vídeo sobre isso. É um vídeo que conta a situação da Poi e do Build. Inclusive, se você não tá sabendo disso, eu sugiro você ir lá assistir aquele vídeo primeiro, pausa aqui, vai lá e assiste, depois volta, porque esse assunto ainda vai pegar mais pra frente nesse vídeo e eu não vou estar explicando aqui tudo de novo. Então vai lá, assiste o vídeo e depois volta aqui. 28 de janeiro de 2023. Quando o escândalo entre o ator Bill de Jacapan e a escritora Poi da dupla Demme veio a público, os fãs criticaram a Beyond Cloud por organizar uma live para que ambos debatessem a situação, alegando que tinham transformado uma situação séria em uma discussão ao vivo. Poi acabou não comparecendo à live. Build apareceu sozinho, avisando que estava saindo da empresa e queria mover um processo legal contra ela. Os fãs acreditam que a Beyond Cloud não soube lidar com a situação e muitos ficaram furiosos e alegaram que não iriam mais apoiar a empresa. Nesse dia também, Pond postou um vídeo no seu Instagram abraçando Build. Isso causou revolta. Os fãs de Build disseram que Pond não soube como defender o ator corretamente e que agora estava buscando algum tipo de compaixão, enquanto aqueles que não gostavam do ator ficaram irritados porque ele estava abraçando alguém que vinha sendo considerado um abusador e acreditavam que ele tinha forçado outros atores da empresa a curtirem o post. 1 de fevereiro de 2023. A tag Beyond Cloud Treat 15 Actors Better trendou no Twitter depois que fotos e vídeos de fãs chineses trazendo banners de Build ao palco para foto em grupo com os 15 artistas da Beyond Cloud durante o show de Hong Kong surgiram online. Segundo os fãs de outros artistas da Beyond Cloud, isso foi desrespeitoso com o resto do elenco. Eles também reclamaram que alguns funcionários da Beyond Cloud estavam batendo palmas para a foto. Os fãs dos outros artistas afirmam que a Beyond Cloud ter permitido isso foi muito rude e pouco profissional. 2 de fevereiro de 2023. Um funcionário da Beyond Cloud veio a público para se desculpar após curtir um comentário de ódio contra a Build. Em sua conta pessoal, ele disse: "Olá, sou um administrador da conta da Beyond Cloud e gostaria de pedir desculpas pelo incidente de ter curtido uma postagem que está atualmente em questão. O que aconteceu foi um erro e descuido apenas do administrador. Minhas desculpas a todos que se sentiram desconfortáveis com essa ação. Isso não acontecerá novamente e peço sinceras desculpas." O tweet foi curtido e retweetado pela conta oficial da empresa. Muitos fãs criticaram a Beyond Cloud pelo comportamento antiético e também por não terem usado sua conta oficial para fazer o pedido de desculpas. 6 de fevereiro de 2023. O show da turnê de Kim Porsche no Vietnã foi cancelado. De acordo com uma declaração postada pela empresa, comentários maliciosos e ameaças online direcionadas ao evento levaram a cancelá-lo completamente para garantir a segurança de todos. Na semana passada, vários indivíduos e grupos publicaram comentários maliciosos e ameaças online direcionadas à próxima parada final
da turnê de Kim Porsche, agendada para 11 de fevereiro de 2023. Essas pessoas prometeram atrapalhar o evento, ameaçando com violência contra artistas, funcionários e fãs presentes, disse a BeyondCloud em seu comunicado. Os fãs ficaram irados, pois já haviam gastado com passagem e hospedagem. Vários atacaram a empresa, alegando que o real motivo era a falta de venda de ingressos, relacionado ao escândalo envolvendo o ator Build, e que a BeyondCloud estava usando essas ameaças como desculpa para o cancelamento. 25 de fevereiro de 2023. Jeff Satur anuncia que está saindo da BeyondCloud de surpresa durante o último show da turnê de Kim Porsche. Dizem que o único que sabia disso era Mile, os outros atores ficaram em choque. Jeff irá para seu próprio estúdio chamado Saturn, mas continuará com um projeto pendente que tem para esse ano junto de Barcode, o boys love chamado Would You Bakery. Dessa forma, BeyondCloud perdeu 2 atores logo no começo de 2023. Depois que a turnê acabou em 25 de fevereiro de 2023, foi declarado que não haveriam mais shows como anteriormente anunciado. No começo, shows na América do Norte e América Latina tinham sido cogitados. E a pergunta que fica é: existe algum futuro para Kim Porsche? Os fãs acreditam que não. Com a saída de 2 atores da empresa, é praticamente impossível que uma segunda temporada ocorra. E se ocorrer, o único jeito para isso seria mudar o elenco, o que também seria um grande problema, porque as pessoas não iriam aceitar muito bem. Resumindo, depois de todos esses conflitos pelos quais a BeyondCloud passou, e os atores do elenco, parece que agora chegamos ao ponto final dessa saga e não vai ter mais nada relacionado ao drama, pelo menos pelo que parece. A tendência provavelmente é que os atores sigam com outros projetos durante esse ano. Alguns já foram anunciados pela BeyondCloud no começo do ano e provavelmente daqui pra frente vai ser isso. Confesso que fiquei chateada porque tava esperando a turnê de Kim Porsche passar pelo Brasil, queria muito ir no show ver eles. Mas assim, não acredito que vai acontecer mais. E que a BeyondCloud vai estar investindo em outros atores também, novos atores para a empresa. Acredito que sejam esses os planos daqui para frente. Então é basicamente isso. Essas foram todas as questões que eu encontrei relacionadas à BeyondCloud. Se alguma coisa ficou de fora, por favor, deixe nos comentários para ajudar aqui o vídeo. Vocês podem deixar suas opiniões também, se vocês acreditam que existe alguma salvação, que ainda pode ter uma segunda temporada de Kim Porsche, ou se vocês concordam e acham que acabou definitivamente e que agora a gente tem que seguir em frente. Deixem as opiniões de vocês nos comentários. Também falem pra mim o que vocês acham da BeyondCloud. Vocês acham que a BeyondCloud é uma boa empresa? Ou vocês acham que eles realmente pisaram na bola em vários momentos? Vocês acham que a BeyondCloud lidou direito com a situação do Build e da Poi? Ou vocês concordam com esses internautas que reclamaram e falaram que eles fizeram um trabalho péssimo e que eles não souberam como manejar a situação? O Build disse numa entrevista que o Pond ajudou ele muito, que é uma das pessoas que mais ajudou ele durante todo esse processo, né, de ele colocar apoio na justiça. O que vocês acham disso? Vocês acham que realmente a BeyondCloud fez um bom trabalho e que tudo foi uma questão decidida pelo Build, que ele decidiu sair da empresa e que ele decidiu fazer a live? Contem pra mim aí nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. É um tópico polêmico, eu acho que esse tópico da BeyondCloud ainda talvez renda mais no futuro, porque a gente ainda tem vários atores dentro da empresa e eu quero ver como que esses atores vão ser manejados daqui pra frente, como que a empresa vai continuar lidando, né, com questões, porque vão continuar surgindo questões aí no futuro. Então, assim, tô aqui observando como é que vai ser daqui pra frente. Resumindo, deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês sabiam também dessa história toda da BeyondCloud aí, que comprou a Filmania e que eles investiram do próprio bolso aí pra fazer Kim Porsche funcionar, pra fazer esse drama finalmente ver a luz do dia, né? Parecia que Kim Porsche estava fadado a nunca ver a luz do dia. Saiu, mas agora também deu tudo errado no fim das contas. Uma grande confusão. Hoje eu vou ficando por aqui então, lembrando que se vocês têm sugestões de vídeo, por favor, deixem nos comentários, que eu vou estar adicionando na minha tabelinha que eu tô fazendo pra colocar todas as opções que vocês me mandam lá. Por favor, também, tenho que lembrar todas as vezes, sejam respeitosos, não sejam mal educados nos comentários, comentários de ódio que eu ver que não são legais, eu vou estar apagando sim. Não me odeiem também, não me deixem comentários aí raivosos pra mim, só estou passando as informações adiante. Sejam respeitosos aí nos comentários, tá bom? A gente se vê então na próxima semana com mais vídeo aqui no canal. Um super beijo pra vocês e até lá!